Olá, tudo bom? Boa noite, meus amigos do Facebook. Nós estamos aqui hoje nós vamos iniciar uma série sobre memórias de Acari e nós convidamos, né, para falar conosco aqui o Jamaica das Luas, só que está chovendo muito e está com problema de conexão de internet onde ele está, então está com muita dificuldade em entrar, então eu estou aqui falando com vocês. E ele vai gravar alguns vídeos e eu vou postar posteriormente aqui. E eu gostaria de conversar um pouco sobre vocês, sobre esse projeto que eu estou iniciando hoje, sobre Memórias de Acari. Esse ano, né, eu completei 50 anos de vida e talvez por isso também eu estava tentando, né, estou, né, tentando reconstruir as memórias da família, a identidade, os processos que nós vivemos, todas as nossas dificuldades, conquistas, desafios. Todos sabem, né, que eu sou professora universitária e atualmente eu faço pós-doutorado na Fiocruz, precisamente no programa de Histórias de Ciências da Saúde, na Casa Oswaldo Cruz. E nesse programa eu fiz a inscrição para que eu pudesse discutir favelas, saúde e assistência social. Como assistente social, né, 18 anos na prefeitura, eu tenho trabalhado muito, mas muito mesmo, né, na periferia, isso já fazem 18 anos. Então, assim, você junta tudo, né? Você tem a questão profissional do teu trabalho, primeiramente na saúde pública, hoje, né, na assistência social, no centro de referência de assistência social, também como professora universitária, dando aula para os alunos. E outro dia eu estava aqui no Facebook e uma prima minha que mora no Acari, né, agora eu já está morando no Espírito Santo, ela estava dizendo como é difícil para o jovem, né, que mora na periferia, que mora na Acari, que mora em favelas, conseguir estudar, conseguir ascender profissionalmente. E aí eu estava conversando com ela, não sei se ela está aqui me ouvindo, né, que é a Eduane. E eu falei, Eduane, eu sempre estudei escola pública. Eu estudei no Jardim, né, Ana Barros Câmara. Estudei na General Osório, estudei no João Batista, estudei na UF, Serviço Social na UF, na UFRJ, na UERJ. E eu sei muito bem, né, do lugar que eu nasci. Eu nasci no Acari, né, em 1970, né, é o ano do cinquentenário, é o ano que a gente sempre, na Acari, fala, é o ano que o Brasil foi tricampeão, né, é um ano de vitória. E quando a gente estuda, a gente vê que é um ano também de crise econômica, crise social no mundo. Então, por isso eu estou tentando, né, fazer esses resgates, essa memória, as memórias que são silenciadas, as memórias não têm, que são silenciadas no que sentido? Que não estão públicas, memórias que não são públicas, memórias que ficam somente entre as famílias, né? São memórias silenciadas porque essas memórias passam de geração em geração. Eu lembro, né, que quando eu morava no Acari faltava muita luz, muita energia elétrica, né? E ficava naquela escuridão, isso na década de 70, né, criança, né? E eu lembro que nesses momentos da falta de energia, né, a gente sentava e ficava ouvindo as histórias, né, que meu pai contava, que minha mãe contava, que minhas primas contavam pra gente. Falar em prima, hoje é aniversário da Amélia, né? Amélia, parabéns pelo seu aniversário hoje. Você completa hoje 61 anos de vida, parabéns. Eu não pude estar aí com você, mas eu estou aqui, né, publicamente te dando parabéns. Então, começar esse projeto aqui com vocês, né, de memórias, de resgate, a gente começar hoje pelo Jamaica, pelo Ney, né?
O Ney faz parte da minha infância, da adolescência, né? Ele é cunhado da minha prima Maria Cristina, que deve estar por aqui vendo eu falar, ouvindo, né? E ele tem vários elementos culturais para trazer para nós. Mas só que ele está em outro local, né, com dificuldade de acessar a internet. Então, hoje, né, que eu me comprometi a estar com vocês aqui falando sobre memória, falando sobre cultura, eu queria trazer esses elementos importantes da gente resgatar essa memória, essa história, essa identidade, né, do local que você mora. Eu participo de um projeto chamado Dicionário de Favelas. Lá tem várias favelas, vários coletivos, várias pessoas que estão escrevendo, né? Você tem uma produção acadêmica hoje relevante na sociologia urbana, falando sobre a temática, mas melhor de tudo seria nós, né, que vivemos na periferia, nós, né, que vivemos tipo, a infância, a adolescência, ou no Acari, ou no Palmeirinha, onde eu trabalho mais perto, estou aqui no eu moro em Guadalupe, né? Aqui em Guadalupe com os adolescentes, trazer essas memórias, entendeu? Porque é nessa memória construir a sua identidade, a sua subjetividade, ver a positividade. Nós sabemos que conceitualmente o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, considera as favelas como aglomerados urbanos, né? Que o primeiro censo feito em favelas foi em 1948 e né, foi feito manualmente, né, um mapa feito pelas pessoas que foram coletar os dados. E, e esse censo, né, ele teve umas características que foi em 1948 e 1950 o IBGE faz o censo e ele lança esse relatório com as características. E as características, né, das favelas, a primeira característica que estão até hoje é os aglomerados urbanos. Esses aglomerados urbanos, né, eram caracterizados, né, por territórios com mais de 50 casas, né, o tipo da habitação e, né, e da população que ali morava. Então, quando a gente lê esse texto, a minha memória, né, a minha identidade me reporta ao Acari, né? Porque o Acari, eu nasci no Acari, né? A minha infância foi no Acari. Então, eu tenho uma memória ainda do Acari na infância, na adolescência. Eu tenho a memória das enchentes que nós passamos no Acari, né? Eu tenho a memória da falta da energia elétrica, que a gente também passou no Acari. Eu tenho a memória dessas ausências, mas também tenho a memória da festa, né, do encontro com a família, da solidariedade, né? Por exemplo, eu lembro que a minha vizinha, né, as vizinhas só faltava açúcar, uma coisa a gente ia lá pegava naquela, era natural cooperar com o outro, né? Um ficar, ou sair, deixa as crianças ficarem lá em casa, ou então ficar na casa de alguém, ou então ter o cuidado de alguém que morava. Eu lembro muito da Rosana, que cuidava da gente para minha mãe poder estudar, né? Eu lembro eu lembro dos meus primos, eu lembro da bicicleta que era repartida por todo mundo, né? A bicicleta que eu tinha ganho no Natal. Então, essas questões desse partilhar, né, do uso do local é bem presente, né? Eu lembro do peido na colher, né, que é o que eu iria falar hoje, né, que a gente saía. Eu lembro das festas juninas, né? Eu lembro da primeira morte também do meu primo, infelizmente eu lembro também dessa primeira morte, que ele foi assassinado, né, no Acari. Eu acho que eu tinha 8 anos ou 9 anos de idade. Ele estava lá em casa jantando e no outro dia saiu no jornal, ele foi assassinado pela polícia. Então, assim, essas marcas, né, marcam a nossa existência para sempre. E lembro da escola, e lembro da primeira vez que me chamaram de favelado. Porque quando eu estava ali, né, na infância, no jardim da infância, eu não tinha isso, mas quando eu passei a estudar na escola, aí eu comecei a ver a diferença, né?
as pessoas falavam assim: "Ah, vocês moram na favela do Acari". Então, quando eu comecei, né, a ir para a escola, no caso mais a General Osório, aí eu percebi que tinha o grupo que morava na favela e tinha o grupo que morava do outro lado ali, né, que era de Colho Neto, que ali não. Então a gente tinha o nosso, a nossa, nós íamos e voltávamos a pé, a gente caminhava, eu lembro dos cuchutes cheios de barros, né? Lembro também do asfalto quando chegou, né? Eu lembro que isso muito bizarro, e a gente discute muito essa questão da obra na favela, né? Porque também no sentido de, primeiro, erradicar a favela. No caso, o Acari não seria erradicado, né? A ideia era urbanizar, né, o Acari. Então, em 82, eu lembro da chegada do metrô, né? Eu lembro das obras. Eu lembro que o meu pai, né, naquele ano a gente teve uma enchente muito forte nessa casa, né? E a gente ficava assim, em pé, acho que devia ter uns 11, 10 anos. E a gente tinha que tirar tudo nas enchentes para a gente poder ficar bem. Aí a gente limpava tudo, ficava tudo bem. Aí meu pai e minha mãe, vamos aterrar. Se a gente aterrar a casa, vai ficar melhor. Aí meu pai foi e aterrou a casa, né? Fez aterro, fez aquilo tudo lá com a ajuda das pessoas, né? Todo mundo ajudava. Eu lembro que a questão da obra, as pessoas ajudavam muito, tinha. Então, tudo bem. Aí quando chegou a obra do asfalto na favela. Aí quando eu lembro, gente, muito bizarro isso, porque isso está bem vivo na minha ideia. Depois eu vou chamar a Vanise para conversar aqui comigo sobre essas minhas memórias também. E o que aconteceu? Fizeram a obra, fizeram lá, botaram aquele asfalto lá, né? Porque aí foi a primeira vez que eu ganhei um patins, pude andar de patins e de bicicleta, mas a minha casa ficou abaixo do nível. Aí a gente ficava assim, e agora? Aí a gente falou assim, nossa, vai ter que fazer tudo de novo. Nós temos que aterrar tudo de novo para poder nivelar a casa, né? Para a casa ficar nivelada. É, então, né? Deixa eu. Então, assim, nós estamos aqui, né, conversando com vocês nesse momento, né, essas memórias que eu estou contando para vocês aqui, no sentido também de incentivar vocês, né, a conversar comigo. Eu quero fazer um convite, né, para você que mora, né, em periferia, que mora em favela, e quer contar a sua história, né, quer falar aqui da sua memória, das suas lembranças. Eu gostaria de convidar você, né, a partilhar esse momento comigo. Eu sei que não é uma ideia muito comum, mas eu queria poder fazer isso com vocês, entendeu? A ideia de hoje era conversar com Jamaica, mas por causa da chuva, né? E a gente sabe que essa questão da tecnologia, ela bate, ela vem, né, muito dificultar o acesso, isso é uma realidade hoje. Nem todos têm tecnologia, nem todos têm acesso à internet, a um bom sinal, que é a chamada da exclusão digital. Então, eu tenho enfrentado isso aqui diariamente, né? Porque eu moro aqui em Guadalupe, moro na periferia, a gente vê que às vezes os sinais são ruins. Os jovens que nós trabalhamos no Instituto Educacional Araújo Dutra também não têm acesso. A gente usa o espaço do Instituto Educacional Araújo Dutra para quem quer estudar e a gente disponibiliza a internet para eles poderem vir estudar, cada um de sua vez, porque nós estamos respeitando a pandemia, né? Então, em salas separadas, o espaço não é grande, mas dá para a gente consegue que eles estudem, né? Então, assim, essas lembranças, né, que eu quero trazer do Acari, da parte, eu estive no Acari esse ano passado inteiro, porque eu estou fazendo, né, um trabalho de resgate dessa memória, dessa história, né? E tem muitas falhas interessantes, muitas pessoas, né, que vivem, que lutam, que trabalham, né, nesse local, que sofrem ainda, porque a primeira vez que eu fui visitar no passado aí o Acari, gente, eu cheguei num dia de chuva e eu vi, nossa, continua o mesmo problema de enchente, sabe? Eu fiquei assim pensando, eu falei, meu Deus, por que que essas questões nunca mudam? Porque, né, porque as pessoas ainda passam por esse sofrimento. O que que acontece?
né? São questões que eu trago e queria compartilhar com vocês, né? Eu tenho estudado e tenho visto uma marca identitária muito forte na periferia e nas pessoas que moram, né, nos locais que são considerados favelas, né, aglomerados urbanos subnormais, que é o conceito, né, do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ainda não mudou, um conceito formado da década de 1950, que essa ausência, né, a ausência da energia elétrica, a ausência do saneamento básico, né, a ausência nesse espaço, e ao mesmo tempo, né, eu vejo uma potencialidade, né? Eu vejo as pessoas trabalhando, se organizando, estudando, né, construindo as suas vidas, suas trajetórias, realizando seus sonhos. Eu tenho a minha prima que não está mais aqui conosco, a Nênia, como ela trabalhava lá fazendo os salgadinhos e vendendo salgadinhos, como ela realizava as festas, os ritos, né, que a gente fala assim, festa de primeiro ano, os 15 anos, casamentos, né? Eu acho que é por isso que eu quero celebrar, né, esse meu cinquentenário, né, trazendo aquilo que eu tenho de mais potente dentro de mim, né, que é essa história de vida, que é essa história de ressignificar, né, uma dureza, né, que a vida nos trouxe, mas nessa dureza nós conseguimos vencer, né, e nós vencemos, e queremos vencer mais. Então é importante, primeiramente, reconhecer a nossa história, porque se a gente não conta a nossa história, outro conta. E o outro conta vai contar na perspectiva dele. Então, assim, eu quero convidar você que está aqui, ó, que mora no Acari, entendeu? A participar comigo desse projeto, a fazer lives aqui comigo, a contar a história, entendeu? E os desafios. Nós sabemos, né? Eu vi um vídeo produzido pelo o coletivo Acari, né, em referência aos 30 anos da chacina dos adolescentes no meio da Acari. E eu sei o que é isso, porque eu perdi muitos primos, né? No, é, é difícil até de falar, né? Eu até me emociono, mas quem conhece a história sabe, né? Muitos primos que foram assassinados, e essa dor nós carregamos na alma, e talvez por isso hoje nós fazemos um trabalho com as crianças, adolescentes, mulheres, porque eu acredito que somos nós por nós. Não estou dizendo que o Estado não seja importante. Eu penso que o papel do Estado está dado, né? O Estado ele tem um dever a cumprir, né? E nós pagamos impostos, contribuímos, o Estado deveria prestar realmente, né, os seus direitos ao morador, né, os acessos aos serviços públicos essenciais, né, e necessários, saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, assistência social pública de qualidade, né? Então, eu sou assistente social, né? Me formei em assistente social, né? Saí do João Batista de Matos, fiz o meu ensino médio no João Batista de Matos e fui estudar na Universidade Federal Fluminense, né? Hoje eu dou aula, eu sou professora universitária e estou tentando aqui, né, fazer com vocês esse trabalho, né, de resgate da memória da identidade, mas uma memória que milita, uma memória, né, que não é uma memória ingênua, é uma memória que vê as dificuldades e os desafios e, ao mesmo tempo, se potencializa. Nesse sentido, é muito importante também, né, dizermos que a gente precisa respeitar os moradores que moram na periferia, que moram na favela, que é inadmissível a entrada de forma violenta, né, e a morte de jovens, né? A gente estava conversando ontem numa live sobre os adolescentes e a professora mostrou, né, o quantitativo de adolescentes e jovens mortos nas favelas e nas periferias do Rio de Janeiro. Então, isso é inadmissível. Então, nós precisamos juntar forças, né, para que nós possamos fazer um trabalho, entendeu? E reverter essa história, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso que eu estou pensando. Eu queria compartilhar isso com vocês, né? Daqui a pouco eu vou postar aqui,
né, os vídeos do Ney, ele está gravando, ele vai mandar aqui um pouco da história dele, né, eu mandei umas questões para ele, ele vai responder. Eu vou montar esse vídeo aqui e vou mandar para vocês, né, vocês vão poder ter acesso aqui pelo Facebook e também pela minha página lá no YouTube. Então eu quero agradecer a você que está aqui comigo nesse momento, me assistindo, né, e te convidando, né, a falar comigo, fala comigo no Messenger, né, vamos construir essa história juntos. Queria convidar vocês a participar desse projeto de Memórias Vivas do Acari. Eu queria que vocês pudessem colaborar comigo. Fica aqui o convite, o agradecimento e até a próxima live. Um grande abraço a todos.